Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos os Pensadores Espíritas pelo canal Amigos de Nosso Lar, transmitindo através do YouTube. Estamos ao vivo, direto da cidade do Rio de Janeiro, e você pode, portanto, participar do nosso programa através do YouTube, enviando a sua mensagem, fazendo a sua participação aqui no nosso programa, que tem por objetivo destacar sempre dois pensadores espíritas, sejam internacionais ou nacionais, e que deixaram obras valiosas para o nosso estudo e maior compreensão da doutrina espírita. Neste início de programa, nós rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, as inspirações dos nossos amigos espirituais, para que possamos fazer a melhor abordagem possível dos dois personagens, dos dois pensadores espíritas que vamos destacar hoje. E falando neles, vamos então colocar a nossa apresentação na tela, para que possamos conhecê-los. Aqui estão eles. Hoje nós vamos conversar sobre Jorge Andréa e Gabriel Delane. Lembrando que Jorge Andréa é o querido companheiro aqui do Brasil, grande estudioso da doutrina espírita, e Gabriel Delane é um pensador espírita francês, filho de Alexandre Delane. Alexandre Delane, que trabalhou diretamente com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá na França. E nós vamos iniciar o programa de hoje, claro, não podia ser diferente, ele está aí como primeiro na sua tela, com o nosso querido Jorge Andréa. Vamos colocar aqui, então, a sua data de nascimento ou de reencarnação. Jorge Andréa reencarnou em 10 de agosto de 1916, vindo a desencarnar em 1º de fevereiro de 2017. Basta fazer a conta e você vai ver que o nosso Jorge Andréa desencarnou com 100 anos de idade. É isso mesmo.
Jorge André viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro, embora ele fosse da Bahia. Aliás, todos o chamavam de o bom baiano. E eu tive o prazer de conhecê-lo, de assistir suas palestras, de fazer um bate-papo com ele. E, inclusive, algum tempo antes da sua desencarnação, tive a oportunidade de entrevistá-lo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e apesar dos seus mais de 90 anos, ele estava extremamente lúcido e, como se diz, ligado, antenado com as pesquisas atuais no campo da ciência. Vamos, então, conhecer Jorge Andréa, cujo nome completo é Jorge Andréa dos Santos. Nosso querido amigo nasceu em Salvador, capital do estado da Bahia, mas se radicou e viveu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Jorge André foi um conceituado psiquiatra, pesquisador na área científica, escritor, nós vamos ver daqui a pouco as obras que ele legou a todos nós, e também palestrante. Jorge André fez parte do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, casa fundada por Deolindo Amorim e outros. Deolindo Amorim, que ainda vai comparecer no nosso programa. E Jorge André fez carreira militar na Força Aérea Brasileira. Escreveu mais de 20 livros e realizou, Brasil afora, centenas de palestras. Ele foi casado, teve 8 filhos e deixou um legado inestimável de conhecimentos e atividades no bem. E apesar dessa sua formação cultural muito ligada à ciência, Jorge André, quando dialogava com você, ou seja, quando nós sentávamos para conversar, para trocar ideias, ele era uma pessoa espetacular, simples, mas com grande conhecimento. Então, foi uma felicidade ter tido contato com o nosso querido Jorge Andréa. Vamos conhecer aqui alguns livros que ele escreveu, publicou e que estão todos aí agora conosco. Nós temos aqui Palingênese, a Grande Lei, Dinâmica Espiritual da Evolução, Forças Sexuais da Alma, Psicologia Espírita, Correlações Espírito-Matéria, Impulsos Criativos da Evolução, Visão Espírita nas Distonias Mentais, Psiquismo, Fonte da Vida, Ciência, Espiritismo e Reencarnação, Segredos do Espírito, do Outro Lado da Matéria. Esses são alguns dos livros publicados por Jorge Andréa. E você pode perceber pelos títulos a ligação bastante íntima que Jorge Andréa tinha com a ciência. A questão dos transtornos mentais, já que ele era psiquiatra, a questão da reencarnação e assim por diante. Essa foi a grande ligação de Jorge Andréa. Nós estamos recebendo aqui a mensagem aqui da nossa Débora Rabelo. Boa noite a você, Débora. Muito obrigado aí pela sua companhia, por estar conosco. Ela que é responsável pelo canal Amigos de Nosso Lar e nos cedeu gentilmente aqui esta oportunidade de realizarmos o programa Os Pensadores Espíritas. Bem, de toda essa imensa obra do nosso querido Jorge Andréa, a nossa missão para hoje era escolher uma obra, apenas um livro, para podermos fazer aqui o destaque. E é um problema sério fazer isso diante de tantos livros importantes. Então, decidimos, quem sabe aí, captando alguma intuição dos nossos amigos espirituais, nós resolvemos destacar o último livro dele,
a última obra lançada por Jorge Andréa, que foi um pouco antes dele comemorar o seu aniversário de 100 anos. E é uma obra de fôlego, que ainda não é tão conhecida, mas que merece, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, total destaque. Então, nós estamos aqui falando do livro Do Outro Lado da Matéria, Enigmas da Vida. Obra muito importante. É uma obra de fôlego, de esforço, de estudo espírita e científico. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa obra do nosso querido Jorge Andréa. Vamos, então, ao seu conteúdo. Na apresentação, é informado que Do Outro Lado da Matéria, Enigmas da Vida, é um livro que reúne ideias unindo a ciência, a filosofia e as questões do comportamento humano, onde Jorge Andréa nos mostra que todos somos seres espirituais, embora estejamos aqui no corpo físico. Ou seja, nós somos espíritos numa experiência humana. Jorge Andréa, nesse livro, também mostra que precisamos atingir, com o próprio esforço, num processo de autoeducação, os elevados níveis da consciência. Lembrando que a lei divina está gravada na nossa consciência. Ele também mostra que o Espiritismo nos auxilia para isso. E precisamos, queiramos ou não, interagir com os outros e com a natureza, porque fomos criados por Deus para isso. Não podemos fazer a nossa evolução espiritual isolados dos outros, isolados da própria criação divina. E então Jorge Andréa demonstra que ciência e espiritualidade, elas se unem para fazer acontecer uma nova era que outro grande pensador espírita, José Herculano Pires, chama de Era do Espírito. Daí, então, ele realiza nessa obra um estudo da psique humana e também dos fenômenos mediúnicos, os fenômenos ligados à mediunidade. Vamos agora conhecer um pouquinho do conteúdo dessa obra de Jorge Andréa. Então, em Do Outro Lado da Matéria, nós temos duas partes. Na primeira, Jorge Andréa apresenta os seguintes temas: psiquismo, núcleos em potenciação, onda mental, biotipologia psicológica, holograma psíquico, interface espírito-matéria, reencarnação, evolução. Aparentemente, ao lermos aqui os temas que são tratados nos capítulos da primeira parte, nós logo pensamos que esse livro é só para os entendidos. É só para quem é ligado nessa área das ciências. Mas não. Jorge Andréa procurou escrever a obra para os leigos, ou seja, trazer as pesquisas e conceituações científicas e mesmo as conceituações espíritas para o nosso entendimento. Claro que ele utiliza de linguagem técnica, muitas vezes, não haveria como fugir disso, mas, em princípio, qualquer pessoa pode ler essa obra Do Outro Lado da Matéria. E eu acredito que vai acabar se apaixonando pelos temas mais ligados à ciência. Na segunda parte, Jorge Andréa muda a temática e ele vai focar muito mais o espiritismo e vai nos trazer os temas mediunidade, obsessão, sexualidade, transplantes, clonagem, patologias e desencarnação. Portanto, como podemos ver,
é uma obra com uma abrangência muito grande, onde Jorge André procura destacar que existe um outro lado da matéria. Existe o lado espiritual. Que não existe apenas a vida material através deste corpo orgânico aqui no planeta Terra. Existe a vida espiritual, que o Espiritismo estuda tão bem e que ele traz maravilhosamente nessa obra e fazendo os links com o conhecimento científico humano da nossa atualidade. Então, não se assuste com os temas. Você pode ler, sim, essa obra do Jorge Andréa e vai adquirir conhecimentos muito importantes. Vai se enriquecer. Então, não fuja da leitura do nosso querido Jorge Andréa, que apesar de médico psiquiatra, apesar de estar muito ligado à área da ciência, ele procura, como escritor, trazer esses temas para o nosso cotidiano, para o nosso entendimento. Bem, já conhecemos, então, o conteúdo dessa obra de Jorge Andréa. Vamos agora destacar algumas falas dele nessa obra para podermos, então, entender o alcance do livro Do Outro Lado da Matéria. Então, vamos passar aqui a palavra ao Jorge Andréa e você pode aí acompanhar através do slide. Então, vamos abrir aspas. Agora são as palavras do autor do livro, do nosso pensador. Diz Jorge Andréa: o conhecimento científico é útil e valioso, desde que carregue consigo o que podemos denominar de colorido ético da sabedoria, a fim de traduzir as verdadeiras leis que comandam e retificam os processos vitais em seus desvios. Somente com o desenvolvimento psicológico do homem, despindo-se do seu egocentrismo, ainda hoje em exagerada fase, poderemos vislumbrar mais densos horizontes com ajustadas respostas sobre os problemas existentes. Fechando aspas. Vamos compreender com maior profundidade esta fala de Jorge Andréa. Então, ele está aqui nos dizendo que o conhecimento científico é útil e valioso. E, de fato, assim é. E o Espiritismo nunca negou isso. Allan Kardec sempre demonstrou que o Espiritismo, além de ser filosofia com consequências morais, é também ciência. A ciência do espírito. A ciência que estuda não apenas a vida depois da morte, mas também a relação entre desencarnados e encarnados. Por isso, então, o Espiritismo anda a par com a ciência, com os seus avanços, embora a ciência, ainda materialista, não esteja apta para realizar os estudos de ordem espiritual. E Jorge André nos lembra que esse conhecimento científico, ele é útil, ele é valioso, desde que, e aí agora ele nos chama a atenção para um ponto importantíssimo, desde que esse conhecimento científico esteja acompanhado da ética da sabedoria. E esse é um grande problema que temos enfrentado, as questões ligadas à ética, e que nem sempre os cientistas entram nesse campo, debatem isso. Ou seja, a utilização da ciência na ampliação do conhecimento humano. Existem implicações de ordem ética,
ou de ordem moral. E isso tem que acompanhar os avanços científicos para aproximar a própria ciência da lei divina. E para que a ciência possa, então, ajudar o ser humano, a todos nós, a ter um encontro consigo mesmo, com a espiritualidade e com a criação divina. Daí porque, na sequência da sua fala, Jorge André destaca a importância do nosso desenvolvimento psicológico. Lembrando que a palavra psicologia é formada de psico e logia. São duas palavras. Psico é alma, logia é estudo. Portanto, psicologia significa estudo da alma. Então, nós precisamos realizar o autoconhecimento. Temos a percepção da nossa própria realidade espiritual. E assim combater o egocentrismo. Ou, em outras palavras, o egoísmo, que realmente ainda é a maior chaga da humanidade. Quando realizarmos esse combate ao egoísmo, desenvolvendo a nossa espiritualidade, aí sim nós vamos começar a ter respostas bem mais convincentes aos problemas existenciais. Quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que sofremos, será que um dia encontraremos a felicidade e assim por diante. O Espiritismo nos traz essas respostas, mas a ciência humana também precisa chegar a essas mesmas respostas. E ela vai conseguir quando se aliar à espiritualidade do ser humano. Mas destacamos ainda mais outra fala de Jorge André, que já está aí na tela para você poder acompanhar. Novamente, abrindo aspas. O evolucionismo, grandemente impulsionado pelo darwinismo e lamarckismo, sustentado nos campos da hereditariedade com o mendelismo e a moderna genética, nos deu experimentações e comprovações dos fatos. Asseveramos a importância do campo espiritual como autêntico orientador da mecânica evolutiva, alicerçada nas renovações reencarnatórias, onde os valores dos fatores ambientais, como elementos necessários do crescimento espiritual, fornecem significado à evolução. Evolucionismo, ele surge principalmente porque ele ficou muito famoso com o pesquisador inglês Charles Darwin. Mas não só ele. Nós temos Lamarck, Mendel, com o mendelismo. Todos, entre outros, estudaram a lei da evolução. Mas todos eles se ligaram apenas e tão somente à matéria. Ou seja, a evolução das espécies. E tudo ficou muito vinculado às questões genéticas, de hereditariedade, do mais forte conseguindo sobreviver em relação ao mais fraco. De qualquer maneira, todos esses pesquisadores demonstraram, em pesquisas científicas sérias, a existência da evolução. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista que diz que todos nós, enquanto espíritos imortais que somos, alcançaremos um dia a perfeição da qual Jesus, nosso mestre, é o exemplo. Por isso,
ele é o nosso guia e modelo. Ao mesmo tempo, o Espiritismo é doutrina criacionista, porque defende a existência de Deus como Pai e Criador de tudo. Mas a lei divina que rege todo o universo, toda a criação, é a lei de evolução. Então, para a nossa ciência, falta apenas, então, somente enxergar o lado espiritual da evolução, e que se faz através da reencarnação. É o mecanismo que vai nos impulsionando para a frente. Nós temos várias encarnações, por isso dizemos que, na atualidade, nós somos espíritos reencarnados. Esta é mais uma existência entre as que já tivemos e as que ainda teremos pela frente nesse processo de evolução. Então, o crescimento espiritual precisa ser levado em conta nos estudos que se realizam pela ciência sobre a evolução. E somente com o espírito, somente com a realidade da vida espiritual, da continuidade da vida após a morte, é que teremos o verdadeiro significado da evolução. E concordamos, portanto, com o nosso Jorge Andréa, nessa fala em seu livro Do Outro Lado da Matéria, Enigmas da Vida, que acabamos, então, de destacar aqui no nosso programa. E aí, você gostou? É claro que a nossa abordagem, ela não é profunda. O que nós fazemos aqui no programa é despertar o seu interesse para esse pensador espírita e essa obra dele. Aliás, não só essa obra, vamos até voltar aqui os slides, porque nós destacamos aqui, especificamente, o livro Do Outro Lado da Matéria. Mas, vamos relembrar aqui, olha o leque de obras maravilhosas que Jorge Andréa nos deixou. Parengênese, ou reencarnação, a grande lei, dinâmica espiritual da evolução, forças sexuais da alma, psicologia espírita, correlações espírito-matéria, impulsos criativos da evolução, visão espírita nas distonias mentais, psiquismo, fonte da vida, ciência, espiritismo e reencarnação, segredos do espírito. E a obra que nós aqui destacamos, eis aqui a capa da obra, Do Outro Lado da Matéria, Enigmas da Vida. Não deixe de conhecer estas obras do nosso querido professor, doutor Jorge Andréa dos Santos. Esses livros estão disponíveis nas livrarias e nas livrarias espíritas, inclusive online, através da internet. E é muito importante conhecer essas obras. Estamos aqui recebendo aqui a mensagem do nosso Carlos Menezes, nos dando boa noite, paz e luz a você também, querido Carlos. Meu abraço a você. Muito bem, nesta primeira parte de Os Pensadores Espíritas, nós conhecemos, então, Jorge Andréa dos Santos. Agora está na hora de trazermos o segundo pensador espírita, Gabriel Delane, que viveu de 23 de março de 1857 a 15 de fevereiro de 1926. Gabriel Delane é muito importante nos estudos sobre o Espiritismo. E ele nasceu exatamente no ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Lembrando que
a Alexandre Delany, seu pai, médico, e era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual o Gabriel Delany também vai fazer parte. Aliás, ele conheceu Allan Kardec, frequentou ali a casa de Kardec, como filho que ele era do Alexandre Delany, e, na sequência, ele vai dar continuidade à obra, então, de divulgação do Espiritismo. Vamos conhecer um pouco, então, da vida do Gabriel Delany. Olha ele aqui na foto, já envelhecido. Ele desencarnou com 69 anos de idade. Gabriel Delany nasceu e viveu em Paris, a cidade-luz da França e da Europa, ali no século XIX. Mas ele não seguiu a medicina, a carreira do seu pai. Gabriel Delany, na verdade, foi engenheiro e um grande pesquisador dos fenômenos mediúnicos e a relação entre a mente e o corpo. Ele, na continuidade da divulgação da doutrina espírita, ele foi um dos fundadores da União Espírita Francesa e também do jornal O Espiritismo, do qual ele foi um grande colaborador. Gabriel Delany fez centenas de palestras pela França e participou do primeiro Congresso Internacional de Espiritismo. E, infelizmente, ele viveu a Primeira Guerra Mundial. Então, Gabriel Delany tem grande importância na difusão do Espiritismo. Foi amigo de Amélie Gabrielle Baudet, a esposa de Allan Kardec, trabalhou junto a Camille Flammarion e a Léon Denis. Nós estamos falando aqui de personagens históricos muito importantes dos primeiros tempos do Espiritismo em França. Portanto, nós temos um homem bastante dedicado ao Espiritismo, à sua pesquisa e sua divulgação. Vamos conhecer algumas das obras do Gabriel Delany e que estão traduzidas para o português. Então, nós temos A Evolução Anímica, A Reencarnação, O Espiritismo perante a Ciência, A Alma é Imortal, O Fenômeno Espírita e Pesquisas sobre Mediunidade. Todas essas obras estão traduzidas para o português e podem ser encontradas normalmente nas livrarias espíritas, tanto físicas quanto online na internet. Nós temos notícias de mais algumas obras dele, mas que estão em francês, elas não chegaram a ser traduzidas para o português. Mas, de qualquer maneira, essas 6 obras que aí estão destacadas dão um leque precioso do trabalho realizado por Gabriel Delany na pesquisa mediúnica, principalmente. E, por causa disso, nós escolhemos um dos livros mais importantes dele, que é um livro científico, um livro que ele se debruçou realmente para estudar essa realidade da vida espiritual e da comunicabilidade entre os 2 planos de vida, o espiritual e o material. Nós estamos nos referindo ao livro O Fenômeno Espírita. Está aí a capa da edição da Federação Espírita Brasileira. Essa obra é muito importante. Não porque é obra de um pioneiro do movimento espírita, da divulgação do espiritismo. É que nessa obra, Gabriel Delany nos traz um leque
impressionante de informações, de médiuns, de fenômenos mediúnicos e de explicações espíritas desses fenômenos. Então, são registros da máxima importância. E podemos dizer que esse livro, O Fenômeno Espírita, é imperdível, é de leitura obrigatória de quem quer, de fato, conhecer o Espiritismo, a mediunidade e as explicações científicas espíritas sobre os fenômenos mediúnicos de variada ordem. Vamos conhecer, então, o conteúdo do livro O Fenômeno Espírita. Mas, primeiramente, a apresentação dele. Nessa obra, Gabriel Delany, ele reúne uma coletânea de relatos sobre as mais importantes experiências científicas em torno de fenômenos espíritas, experiências essas realizadas na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Contém testemunhos de nomes da ciência como Cesare Lombroso, que era lá da Itália, a Alexandre Aksakov, grande cientista russo, William Crookes, prêmio Nobel de Química, cientista inglês. Não colocamos aí no slide, mas podemos citar também Ernesto Bolzano, outro grande cientista italiano, entre outros, que ele cita e traz os casos estudados por todos esses cientistas e que investigaram diversos médiuns, como, por exemplo, duas médiuns fantásticas que merecem ser conhecidas. Florence Cook, lá na Inglaterra, que permitia a materialização do espírito Kate King. Também temos a médium Eusápia Paladino, italiana, uma médium extraordinária de efeitos físicos. Portanto, o livro O Fenômeno Espírita é um documento muito importante, porque comprova, na prática, o espiritismo. E esse livro é referência para estudarmos a mediunidade. Bom, e aí, você já está curioso? Quer saber o conteúdo dessa obra? Vamos ao próximo slide. Gabriel Delany dividiu o livro em 4 partes. A primeira parte é o que ele chama de histórico. Na segunda parte, os fatos. Na terceira parte, conselhos aos médiuns e experimentadores. E a quarta parte, que ele intitulou A Doutrina Espírita. São diversos os temas, então nós compilamos alguns para trazer aqui a você. Então, entre os temas abordados nessas 4 partes do livro, Gabriel Delany escreve sobre antiguidade, os tempos modernos, a força psíquica, a inteligência da força psíquica, mediunidades diversas, o espiritismo transcendental, identidade dos espíritos, materialismo e espiritismo, o espírito no espaço, as vidas sucessivas, provas da reencarnação, a ação dos espíritos, o fenômeno de transporte, a fotografia espírita e o espiritismo e a psiquiatria. Então, é ou não é para ler esta obra? Com certeza, sem nenhuma dúvida. E embora essa obra seja do final do século XIX, em absoluto ela não está ultrapassada. Muito pelo contrário.
porque Gabriel Delany, ele desenvolve, ele desdobra tudo que nós temos na codificação espírita para explicar o fenômeno espírita. Então, eu volto aqui a afirmar que essa obra de Gabriel Delany é de leitura obrigatória por todo estudioso do espiritismo e aquele que quer, de fato, conhecer a mediunidade e as suas causas, os seus mecanismos, as suas consequências. É obra imperdível, o fenômeno espírita. Bem, está na hora de passarmos a palavra a Gabriel Delany, em 2 destaques que fizemos do seu texto. Na verdade, eu devo confessar aqui que a vontade para cada pensador espírita, e cada obra que estamos apresentando desses pensadores espíritas, a vontade é fazer uns 10 slides com os textos desses autores. Mas não podemos fazer isso porque o objetivo do nosso programa não é destrinchar, esmiuçar totalmente a obra, mas é deixar aquele gostinho de quero mais. E como você vai querer mais, deixar também o convite para que você adquira a obra e faça, então, a sua leitura. Mas vamos a um primeiro trecho da fala de Gabriel Delany. Está aí na tela para você acompanhar. Diz ele: o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. A grande força do Espiritismo consiste na liberdade de exame que se deixa ao cuidado dos seus adeptos. Todos os seus princípios podem ser discutidos e submetidos ao estudo. Cada vez que essa experiência foi feita, ele surgiu mais forte e mais robusto que nunca. Então, está aí o nosso Gabriel Delany, de acordo ou em acordo com a codificação espírita dada pelos espíritos e assinada por Allan Kardec, nos dizendo que o espiritismo é uma ciência. E Kardec sempre repetiu isso. O espiritismo é uma ciência. A ciência que estuda a realidade do espírito que nós somos. Por isso, Gabriel Delany está aí nos dizendo no seu texto que a finalidade do espiritismo é demonstrar a existência da alma e demonstrar que, além de existir, ela é imortal e que continua muito viva depois da morte, que, na verdade, é morte apenas do corpo orgânico. Por isso, não podemos falar em comunicações dos mortos, porque eles não estão mortos, não são mortos, são almas ou espíritos, continuando a viver no mundo espiritual, e que, através dos médiuns, que nada mais são do que intermediários, eles podem se comunicar conosco e dar para nós todas as provas da sua sobrevivência e manutenção da sua individualidade. Essas provas, e explicando esse fenômeno da mediunidade, é a parte experimental, científica do espiritismo. E Gabriel Delany, na sequência, no seu texto, nos diz que o espiritismo permite a liberdade de exame, e inclusive dos seus princípios, dos seus postulados, porque no espiritismo não existem
dogmas. Nós não temos princípios inquestionáveis que não podem ser discutidos. Pelo contrário, tudo é aberto no Espiritismo. E ele lembra que esses estudos e debates, ao longo do tempo, só têm fortalecido cada vez mais o Espiritismo. Porque o Espiritismo é natural. Porque o Espiritismo é de ordem divina. Porque o Espiritismo nada tem a ver com ideias místicas, maravilhosas, sobrenaturais, teosóficas e assim por diante. Não. O Espiritismo é uma doutrina, é um conjunto de princípios filosóficos, científicos e religiosos. E quem quer conhecer o Espiritismo, vai conhecer estudando as obras de Allan Kardec. Por isso, nós espíritas não fugimos do debate. Nós espíritas estamos muito tranquilos com os avanços das ciências, porque elas tendem a corroborar a verdade da alma imortal, da sua sobrevivência e da existência de outros planos de vida por este universo em destaque, o mundo espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos depois da morte do corpo. Essa é uma das falas, então, de Gabriel Delany, nesta excelente obra, O Fenômeno Espírita, e recomendamos que você faça a leitura. É muito importante. Agora, não apenas a leitura e o estudo desta obra, O Fenômeno Espírita, mas também das outras obras de Gabriel Delany, todas publicadas aqui no Brasil, traduzidas para o português e que estão disponíveis, seja pela internet, seja aí nas edições impressas, físicas. Então, só para recordar, voltamos aqui à nossa apresentação de slides, as obras, então, de Gabriel Delany. A evolução anímica, ou seja, a evolução da alma, a reencarnação, o espiritismo perante a ciência. A alma é imortal, o fenômeno espírita e pesquisas sobre mediunidade. Livros muito importantes da bibliografia espírita que ampliam o nosso conhecimento, alicerçam esse nosso conhecimento para que melhor possamos praticar e divulgar o Espiritismo. Nosso agradecimento ao Gabriel Delany por esse esforço de pesquisa, de estudo em obras que realmente nos fazem conhecer a realidade da vida espiritual e o intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Muito bem, então, os Pensadores Espíritas trouxe hoje para nosso conhecimento os pensadores e escritores Jorge Andréa e Gabriel Delany. Jorge Andréa, brasileiro, bom baiano, que nos legou uma obra fantástica ligada à ciência, e o nosso Gabriel Delany, contemporâneo de Allan Kardec, engenheiro, e que também se dedicou à ciência do ponto de vista da pesquisa sobre os fenômenos mediúnicos. Dois autores muito importantes e que não podemos deixar de conhecer. Que durante o programa eu citei alguns outros autores contemporâneos, tanto do Jorge Andréa quanto do Gabriel Delany. Deste último, eu citei, por exemplo, Camille Flammarion
e Leon Denis. Tenha calma, porque eles vão aparecer. Será que já apareceram? Leon Denis, será que já esteve aqui em Os Pensadores Espíritas? Você vai tirar essa dúvida depois do nosso programa no canal Amigos de Nosso Lar, no YouTube, porque nós temos lá a playlist do programa Os Pensadores Espíritas e o vídeo fica lá disponível no canal e você pode assistir o nosso programa a qualquer hora, em qualquer dia. Do Jorge André, nós citamos, por exemplo, o Deolindo Amorim, que foi o fundador do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, onde o Jorge André atuou muito. Calma, que o nosso Deolindo Amorim também vai comparecer ao nosso programa em próxima edição. O nosso muito obrigado, a nossa homenagem a esses dois pensadores espíritas, Jorge Andréa e Gabriel Delany. O programa ainda não acabou, mas já estamos indo para o seu final. Lembrando, e você está vendo aí o letreiro correndo aí no nosso vídeo, na parte inferior, nosso programa acontece toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, em transmissão no YouTube, através do canal Amigos de Nosso Lar, com a finalidade de trazer para todos nós, os pensadores espíritas, esses autores que nos legaram obras maravilhosas e de muita importância, desdobrando o espiritismo e que precisamos ler, precisamos estudar. No próximo programa, teremos outros dois pensadores espíritas. Quem comparecerá? Nós não podemos dizer. Vai ficar com o sabor da novidade. Aguarde a próxima quarta-feira, quando então você irá descobrir os próximos dois pensadores espíritas. Aliás, são tantos pensadores espíritas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que nós temos dezenas de programas para realizar, e alguns com tantas obras publicadas que teremos que trazê-los mais de uma vez aqui no nosso programa. E em cada programa nós vamos destacar aspectos diferentes também da sua biografia, da sua vida. Bem, estamos chegando ao final desta edição de Os Pensadores Espíritas. Deixo aqui o meu abraço de inverno, direto aqui da cidade do Rio de Janeiro, numa noite mais fria e chuvosa, como é praxe do inverno. E que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, a partir das 8 da noite. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, não esqueça, basta acessar no YouTube o canal Amigos de Nosso Lar para assistir às edições, os vídeos do nosso programa. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em sua vida, para todos os seus familiares, e que possamos estar aqui de volta, neste encontro, na semana que vem. Até o nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.